A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 a 1975 e foi um conflito que aconteceu entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Essa guerra ela é vista como um desdobramento direto de outro conflito que aconteceu no Vietnã, que foi de 1946 a 1954. Esse conflito foi a Guerra de Indochina. Essa guerra acabou em 1954, na Conferência de Genebra, que dividiu o Vietnã em duas partes, com governos distintos. Essas partes eram o Vietnã do Sul, que era aliado dos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte, que era aliado da União Soviética. E aí a gente tem o começo da guerra, o começo dos conflitos, tudo começou nessa conferência, quando foi dividido o Vietnã. Nessa conferência de Genebra, eles acertaram que a unificação do Vietnã ia acontecer a partir dos resultados das eleições gerais de 1955. Só que o Vietnã do Sul não quis participar das eleições e não acreditava na capacidade do governo do Vietnã do Norte em conduzir eleições livres. E aí o governo de Ho Chi Minh mantinha milhares de guerrilheiros infiltrados e eles realizavam diversos atos de sabotagem no Vietnã do Sul. Isso fez com que cada vez mais as tensões foram crescendo muito e acabou que o Ho Chi Minh, líder do Vietnã do Norte, convocou todos os seus guerrilheiros e promoveu ataques contra o Vietnã do Sul. E assim a Guerra do Vietnã foi iniciada. Ela não teve uma declaração formal de guerra, ela só começou a partir dos ataques. E aí tem os exércitos de cada parte do Vietnã. Os exércitos do Vietnã do Norte, eles eram compostos dos Vietcongs e também de soldados regulares enviados pelo governo de Ho Chi Minh. Já o outro exército, do Vietnã do Sul, era composto de soldados regulares dos exércitos sul-vietnamitas e tropas americanas auxiliadas por estrangeiros. A participação americana. A Guerra do Vietnã começou sem os Estados Unidos. Era só o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E qual foi o motivo para os Estados Unidos entrar na guerra? Foi que em 1964, um navio americano foi atacado no Golfo de Tonkin pelos vietnamitas, que eram o Vietnã do Sul. Com os Estados Unidos participando, eles usavam a Operação Holy Thunder, que era os ataques aéreos, que destruíam plantações, florestas e os esconderijos dos Vietcões. E essa operação não deu muito certo. Por quê? Tudo que era destruído pelos americanos era reconstruído pelos Vietcongs. Então, os americanos fizeram outra operação, a Operação Ofensiva do Tet, que eles mandavam soldados americanos de 19 anos para entrar em conflito direto. E esses soldados americanos tinham um armamento de alta tecnologia da época, como helicópteros, armamentos, essas coisas, explosivos, coisas de guerra. Então você deve estar se pensando que os Estados Unidos, por ter um grande armamento, ele tenha ganhado essa guerra. Mas pensando do outro lado, os vietnamitas sabiam a geografia local e tinham muitas estratégias de guerra. E isso fez eles combater o forte armamento americano. E uma das estratégias utilizadas pelos Vietcongs eram as emboscadas, que eles faziam nas florestas, e os túneis debaixo da terra, que eles se locomoviam debaixo da terra, que era mais fácil, né, de não ser avistado. E com a pouca experiência dos soldados americanos, muitos acabaram morrendo. E tudo isso era passado na TV. E chegou num ponto que os cidadãos americanos estavam contra a guerra. Com a pressão popular e protestos nos Estados Unidos, o presidente Richard deixa de apoiar o Vietnã do Sul. E por fim, o Vietnã do Sul fica sem o apoio e os Vietcongs ficam vitoriosos da guerra. E em 1976, o Vietnã é unificado. E aqui nesse slide ele mostra algumas fotos da guerra e o número de mortos. E aqui as referências bibliográficas.